Boa noite, minha gente. Vamos aí a uma ordem do dia. Nessa sexta-feira, estamos aqui falando, vamos falar apenas de um tema. Ele tem diversos desdobramentos, mas eu acho que é importante a gente falar sobre ele. Infelizmente é um tema que está na ordem do dia aí, que é o incêndio na Amazônia, né? Enfim, né? Toda essa discussão, toda essa temática, eu vim também dar uma estudada, tive uma curiosidade, assim como todos nós tivemos e vim dar uma olhada justamente na fonte, né, na fonte primária dos dados que estão sendo, né, que estão sendo utilizados aí, ou pelo menos propalados aí pela mídia, pela esquerda, pelos ditos cientistas, pelas ONGs, por todo mundo, para atestar o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar, queria dizer assim que tem um axioma que a gente usa com muita frequência, né, que é uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Isso não é inteira verdade, né? Os nazistas fizeram, né, através da Lili Rosenthal, fizeram diversos filmes, né, que contavam a mentira, mas ela era tão edulcorada, tão bonita, tão maravilhosa, grandiloquente, que acabou virando uma verdade, né? Então, a imagem não traduz tudo que a gente precisa ver. Então, vocês vão ver aqui, isso aqui é uma tela de 32 polegadas, eu acredito que muita gente não tem à disposição uma tela desse tamanho. Esse aqui é o sistema FIRMS da NASA, né, que é o objeto aí de toda essa polêmica que a gente está vivendo. E o FIRMS significa o seguinte, né? É Fire Information for Resource Management System, né? Se é que é isso, né? Ou seja, um sistema de gerenciamento de recursos para combate a incêndio. Só isso, né? Ele é mundial, né? Ele utiliza aí diversos recursos para fazer essa medição. Ele foi se ampliando ao longo das décadas, né? Os recursos foram sendo disponibilizados para a NASA e ela foi fazendo, digamos assim, fornecendo as suas informações em escala global, né? Como é que ela fornece essas informações? Isso aqui é o mundo todo, né? Isso aqui é a situação agora dos focos de incêndio no mundo todo, né? É desesperador, né? Você olhar a América do Norte, né? Você olhar aqui, América do Norte, você fala, pô, pelo amor de Deus, né? A Europa tem um monte de foco de incêndio, mas também você nem é visível, né? O norte da África, né? Não tem como incendiar, é só areia, né? Então você vê aqui a África Central, o sul da África, né? Madagascar, né? Aqui na Ásia e na América do Sul você também vê bastante foco de incêndio, né? É desesperador. Mas essa imagem, ela traduz a verdade? Não traduz. Por que que não traduz? Porque o nosso monitor não tem a definição. Esse aqui é um monitor 4K de 32 polegadas. Ele não tem a definição suficiente para fazer com que os pontos aqui sejam pequenos o suficiente para não causar esse tremendo impacto visual. Então eu tomei a liberdade de dar uma ampliada nisso, né? Já ampliei aqui numa outra guia. Então vocês vão dar uma olhada. Essa aqui também é o mesmo Fire Map, né? O mapa dos incêndios, né? Do sistema. Ele se atualiza, por isso que sumiu, né? Os pontinhos, porque ele atualiza de tantos em tantos minutos, não sei se de dois em três, ele atualiza os focos de incêndio e aí ele vai reexibindo, né? É o que ele está fazendo agora. Ele está montando a tabela novamente. Esses aqui são os incêndios que estão acontecendo agora. Onde? Exatamente nessa região aqui do Brasil. Veja, ele está atualizando esse mapa aqui também. Você não está vendo? Voltou, está aí, já atualizou. É nessa região aqui, ó, exatamente na Amazônia. Então, voltando lá, essa é a situação real daquela região lá. Ou seja, eu ampliei a imagem e ela ficou mais fidedigna à realidade. Se eu ampliar mais, esses focos de incêndio vão ficar cada vez mais distantes entre si, né? Bom, vamos seguir. Ele tem lá, né? Ele tem lá uma guia que chama-se essa guia aqui, né? Aqui à nossa esquerda aqui chama-se Active Fire Data, né? Ela exibe ela divide o mundo nessas regiões coloridas aqui, que são as seguintes, né? Canadá, Alasca, Estados Unidos, América Central, América do Sul, Europa, Norte e Centro da África, Sul da África, Rússia e Ásia, Sul da Ásia, né? Sudeste da Ásia, Austrália e Nova Zelândia. É assim que ela divide. E ela produz, além daqueles mapas que você está vendo, além dos mapas, esse aqui é um arquivo mais importante que o programa produz, né? Que o site produz. Isso aqui são os arquivos com as posições georreferenciadas dos focos de incêndio.
Então, você tem aqui os dois satélites que operam, são MODIS, o satélite MODIS, né? Aliás, a ferramenta MODIS que está no satélite Aqua, né? E tem a ferramenta VIRS, né? Que está em outro satélite. Qual é a diferença entre elas? Elas olham espectros diferentes, né? Da luz, e esse aqui tem uma precisão de 1 quilômetro, ou seja, tudo que tiver de 1 quilômetro para cima, né? For foco com mais de 1 quilômetro, ele enxerga. O que for menor, provavelmente ele não vai enxergar. O VIR já é bem mais preciso. Tudo que for igual ou superior a um foco de 375 metros, ele enxerga. O que for menor que isso, ele não enxerga. Né? Então, essa é a diferença básica entre os dois satélites, mas ambos possuem, né? Ambos produzem, né? Dados das últimas 24 horas, das últimas 48 horas e dos últimos 7 dias, tá ok? Então eles produzem uma série de dados aí. Se você precisar de mais dados, você tem que se cadastrar no sistema. Tem uma guia aqui que vocês não estão vendo, agora que eu percebi, me desculpem, chama-se Active Download. Então, pelo Active Download, você pode lá dar um range, né? Você pode falar, eu quero do último mês, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses. Eu não entrei lá para ver até onde vai esse range, né? Pode ser de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu acredito que deva ter aí um serviço bastante amplo de dados acumulados ao longo de muitos anos. Porque o VIRS, por exemplo, que é o satélite mais novo, ele foi colocado em órbita em 2011, o outro é bem mais antigo, então, quer dizer, tem dados lá de muitos anos, né? Então, vamos seguir em frente, né? E aqui você tem aqui mais uma outra guia que é de Fire Alert Subscription. Você pode se cadastrar lá, né? E bota teu e-mail lá, ele vai dizer para você, olha que legal, vai dizer para você se tem um incêndio próximo da sua região. É legal isso aí, né? Imaginar lá na Grécia, em Portugal, morreu gente no ano passado, no ano retrasado, nesses tempos atrás, aí morreu gente porque não sabia que estava acontecendo um incêndio, né, que poderia atingir suas residências. Morreu um monte de gente no tráfico, morreu gente em casa. Foi um negócio terrível. Então, quer dizer, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que permite você cadastrar o seu e-mail e você vai ter lá, o sistema vai saber onde você está no planeta, né? Onde você está no planeta, não, né? Onde é a sua residência, vai ter lá, né? Você vai dar o endereço, vai falar, ó, tem a ordenada abscissa, né? Longitude e latitude da sua posição no mapa mundi, e ele vai falar, olha, está acontecendo um incêndio perto da tua casa aí, toma cuidado. Então é bacana, é um sistema bem bacana, é livre, você entra lá, se cadastra, apesar de ser do governo americano, é um negócio bem legal, gostei também, né? E vamos lá, vamos falar dos satélites, né? O MODIS é Moderate Resolution Imaging Spectrometry, né? Então é um espectrômetro de imagens de resolução moderada, como eu disse, é de 1 quilômetro para cima, né? Então é moderado, né? Não é tão assim preciso, né? E o outro lá, que é o VIRS, é Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, ou seja, uma suíte de radiometria de imagens de infravermelho visível, né? Ou seja, de incêndio visível, né? Então, eles têm diversas outras ferramentas, têm diversas outras bandas que eles podem enxergar radiação, podem enxergar nuvens, podem enxergar tempestade de areia, podem enxergar 14 espectros diferentes. Então, nós estamos vendo apenas o espectro de incêndio, mas ele pode enxergar outras coisas também. É bem legal o negócio bem bacana mesmo, né? Bom, eu tomei a liberdade aqui de baixar, né? Como eu disse para vocês, baixei dos últimos 7 dias, baixei do MODIS, esse aqui é o MODIS, tá vendo? Ó, tá aqui em cima, ó, MODIS C6 South America. Então note o seguinte, é South America, gente, não é Brasil, não é Brasil, é South America, né? Então é tudo isso aqui, ó. Então, se tiver 5.000 focos de incêndio lá na Bolívia, vai contar como 5.000 focos de incêndio na América do Sul, porque é esse quadrilátero todo aqui, ó, que o satélite está mandando os dados para nós. Ele não faz ele não faz a esquadrimetria do Brasil, né? Do mapa do Brasil e fala, não, isso aqui está dentro do Brasil, isso aqui está fora. Não, não. O que ele faz, ele pega a região da América do Sul e manda os dados para a gente, tá? Então, como eu ia dizendo,
eu tomei a liberdade de pegar os dados do MODIS, né? Então, os dados dos últimos 7 dias, né? Vai do dia 16 até o dia 23, é isso aí. Vai do dia 16 até o dia 23. Peguei todos os dados, né? A quantidade de incêndios que aconteceu dia após dia, né? E peguei também, tomei a liberdade de pegar os dados, baixei os dados aqui do VIRS também. Então peguei dos mesmos 7 dias, peguei todos os dados, né, e produzi isso aqui, né, que vocês estão vendo, né? Então, se você olhar aqui a tabelinha do lado, não sei, acho que talvez não dê para vocês verem, né? Mas tá aí, né? Do MODIS, né? O MODIS, como tem, né? Ele é mais míope, né? Ele não enxerga tão bem. No dia 16 ele enxergou 7.608 focos de incêndio. Já o VIRS enxergou 24.663 focos de incêndio na América do Sul. E aí sim, e vai assim por diante, né? O MODIS no dia seguinte 7.207, o VIRS 29.324, e eles foram, né, foi evoluindo. Mas o mais interessante é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Vocês veem claramente que nos últimos 7 dias, né, entre o dia 16 e o dia 18, teve um pico violento de focos de incêndio. E eles foram baixando naturalmente. Naturalmente eles foram baixando, né? É muito estranho isso, né? Porque nós estamos na mesma, digamos, época do ano. Nós estamos sob a influência dos mesmos fatores climáticos e meteorológicos. Ué, se tem uma pressão de incêndio, como é que caiu, né? De 29.324 no dia 17, caiu para 4.811 ontem. Como é que foi isso? Estranho, não é? Olha aqui, ó, no MODIS, né? O MODIS no dia 16 teve 7.608 focos que ele identificou. Já no dia 23, 1.570. Não é estranho? Ué, se os caras estão pondo fogo na Amazônia, por que eles pararam de pôr fogo na Amazônia? Na minha concepção, eu não sou investigador, não sou bombeiro, não sou nada. Para mim, esses focos foram estimulados. E as próprias condições climáticas das áreas onde os focos foram, digamos assim, iniciados, acabaram debelando os focos, né? Vamos ver se o satélite já atualizou aquele troço lá para nós, né? Para a gente ver, né? Ah, atualizou aqui, olha lá, beleza, continua aquela desgraceira, né? Que troço, né? Que o Macron olha, então o Brasil está pondo fogo na Amazônia, né? E vamos ver aqui, né? Vamos esperar um pouquinho até ele atualizar esse para vocês verem a diferença, né? Ele tem aqui, como eu disse, tem o de hoje, né? Tá na guia de hoje, então ele vai mostrar para a gente, ó, já está montando, né? Tá montando a tabela do dia de hoje, ele leva aí alguns minutos para mandar os dados. A minha internet não é grande coisa, eu devo confessar, né? Mas vocês veem, assim, claramente que não é um troço assim do outro mundo, né? Se eu colocar aqui na guia de 7 dias, coloquei na guia de 7 dias, agora ele vai montar, né, os incêndios acumulados em 7 dias, né? Então vocês vão ver que a diferença que existe entre uma aproximação, né, um levantamento e outro, é uma diferença gigantesca, né? Tem muita diferença em termos de dados. Vamos, meu filho, vamos, processa esse troço aí. Bom, a internet não ajuda a gente, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, né? Que nem sempre uma imagem é a melhor forma de você entender um fenômeno, né? Nós estamos nos desesperando aqui, todo mundo está, de certa maneira, olhando esse fenômeno aqui como sendo assim o fim do mundo, né? Já vem imbecis do naipe da Anitta, né? Ai, o mundo vai acabar, o mundo está acabando. O Macron muito interessado nos meninos virtuosos e fortes, né, que acabam invadindo a França e invadindo talvez mais coisas, também está muito chateado, né, com o que está acontecendo na Amazônia. Ela já está começando a montar, vocês vão perceber a diferença que tem entre o que vocês viram de 7 dias e o que ele está montando aliás, o que vocês viram de um dia, né, do dia de ontem, e o que aconteceu nos últimos 7 dias. Ele leva um tempo mesmo, porque ele está buscando os dados, né, todos os dados de 7 dias para montar a tabelinha para a gente. Então, essa questão é que é a questão crucial. Anotem aí, ó.
O nome do site, né? O nome do site, se vocês quiserem olhar aí no computador de vocês, baixar os arquivos e tudo mais, chama-se o seguinte, https, dois pontos, barra, barra, não se esqueçam do barra, barra, firmes, né? FIRMS, ponto, modaps, MODAPS, ponto, EOSDICS, né? eosdis.nasa.gov. Então, esse é o nome, né, esse é o local, né, onde vocês podem vir aqui para obter todos esses dados e olhar. Acho que é muito melhor do que vocês ficarem olhando na minha máquina, né, porque, né, eu acho que a minha banda está sendo utilizada, né, em algumas outras tarefas, né, porque meu irmão usa, minha mãe usa, enfim, tem gente assistindo filme, todo esse tipo de coisa. Então, obviamente, né, que ele não conseguiu ainda atualizar aqui os dados de 7 dias. Né? Eu deveria ter criado um PDF, qualquer coisa do gênero, está voltando a montar. Né? Então, muito melhor do que vocês olharem aqui, né, por terceiros, é vocês olharem nos seus próprios notebooks, com as suas próprias internets, entra lá no site da NASA, procura o Firmes, né, e vocês vão ter uma ideia firme do que está acontecendo, sem depender desses jornalistas ignorantes, desse bando de gente, né, que só pensa em, sabe, em desgraça, em coisa ruim, ideologia, né, enfim, né, em todas essas bobageiras. Um abraço, gente, boa noite, até mais.